Quinto ano, olá, tudo bem? 2 de setembro, vamos à nossa aulinha do dia. A nossa aula de hoje vai dar continuidade à aula da professora Luciana, tá? A professora revisou, né? Explicou bastante sobre as medidas de capacidade e aí eu trouxe para complementar a aula dela alguns lembretes e algumas atividades, tá? Então vai ser coisa bem tranquila. Quem assistiu a videoaula e já olhou, né, e fez as atividades do material complementar de matemática, vai estar bem tranquilinho, tá? Então, o que seria a medida de capacidade? Capacidade é o volume interno de um recipiente. Então, se eu tenho um copo, né, o que cabe dentro desse, ó, a propaganda da Max Shop, o que cabe dentro desse meu copo, dessa minha vasilha, dessa minha bacia, a gente fala que é a capacidade desse recipiente, tá? O litro é a unidade básica de medida de capacidade. Então, o que a gente mais, as medidas, né, de capacidade que a gente mais utiliza são o litro, que a gente usa como referência, meio litro, né, que são os 500 ml, e o ml, que é o mililitro, tá? Mas a gente tem outros múltiplos do litro, que seria o decalitro, hectolitro, quilolitro, tá? E aí nós temos submúltiplos do litro também, decilitro, centilitro e mililitro. Mililitro é o que a gente mais utiliza, que é o ml, tá? Aí nós temos uma atividade aqui para vocês estarem respondendo. Não esqueça, 1 litro é igual a 1000 ml, né? 1000 mililitros. Observe os produtos abaixo. Então, aqui nós temos uma madeira que cabe 230 ml, um detergente de 500 ml ou meio litro, né? Um galão de água de 5 litros, um refrigerante de 1 litro e um suco de 180 ml. Separe nas colunas corretamente as embalagens que tem mais que 1 litro e menos que 1 litro, tá? Então, aqui você vai colocar o que tem, destes 5, você vai colocar o que tem menos de 1 litro, e de cá vai escrever os que tem 1 litro ou mais, tá? Você é rápido para fazer contas? Vamos testar? Então, 250 ml mais quantos ml para dar 1 litro? Né? É até inteirar 1000 ml, lembrando que 1 litro é 1000 ml. Então, assim vocês vão colocar quantos ml faltam para completar 1 litro ou 1000 ml. Escreva abaixo a unidade de medida mais adequada, tá? Na verdade, vocês vão sinalizar. Para uma latinha, a gente usa ml ou litros. Para uma garrafinha de água, ml ou litros. Para um borrifador pequenininho, ml ou litros. Um galão de água, um suquinho de caixinha, um balde de água. Geralmente os baldes são grandes, né? Fiz 8 litros de suco de laranja e pretendo colocar em garrafinhas de meio litro. Quantas garrafinhas eu usarei? Tá? Então, se eu fiz 8 litros e eu vou colocar em garrafas de meio litro, né, o 500 ml, quantas garrafinhas a gente vai utilizar? Atenção para responder as situações e problemas. Observe as instruções para fazer a gelatina. Então, aqui você tem, né, como fazer uma gelatina. Novamente, não esquece, 1 litro é igual a 1000 ml. Você vai ler, né, a receitinha de como fazer a gelatina e você vai responder essas questões que são sobre esse textinho da gelatina. De acordo com a receita de gelatina, quanto de água é necessário no total? Nessa receita é necessária mais ou menos que 1 litro de água. Lembrando que a gelatina a gente tem que colocar uma quantidade de água quente primeiro, né, fervente, e depois uma quantidade de água fria. Para fazer 2 pacotes de gelatina de sabores diferentes, quanto vou precisar de água? Para fazer um pacote de gelatina, mamãe usa apenas metade da água indicada na receita. Quanto mamãe usa de água? Se ela só usa metade do que está indicado na receita. O meu medidor apagou todas as medidas, aparecendo apenas 500 ml. Como faço para colocar apenas 250 ml? O que a gente tem que fazer? Quanto que a gente tem que medir no medidor para colocar só 250 ml, tá?
mais ou menos, lógico, né? Bom, as atividades de hoje, como eu falei, são bem tranquilas, né, para estarmos complementando a aula da professora Luciane, tá bom? Aí eu já vou estar explicando as atividades da aula de amanhã, tá? Na sexta-feira, dia 3. Não esquecendo que amanhã é dia de vocês entregarem as avaliações que vocês fizeram na terça-feira na escola e pegar as atividades da próxima semana, tá? Lembrando que na próxima semana nós teremos atividade, né, aulinha somente quarta, quinta e sexta, tá? Segunda e terça são feriado e emenda, né, o feriado na segunda-feira, tá? Feriado de 7 de setembro. Então, eu já vou estar explicando para vocês a nossa atividade de sexta-feira. Bom, nossa atividade de sexta-feira, ela vem para fechar o nosso mês, né, do folclore. Nós trabalhamos, né, algumas manifestações folclóricas e nós temos alguns contos dentro do nosso folclore, do folclore geral, tanto brasileiro quanto fora do Brasil. Nós temos os contos de mistério, né? De onde surgiram esses contos de mistério? Esses contos de mistério, eles surgiram para assustar as pessoas antigamente. Então, antigamente não tinha televisão, né? Principalmente nas fazendas. Então, as pessoas se reuniam, né? Os vizinhos de fazenda se reuniam, ou quando os parentes iam visitar, se reuniam ao redor de uma fogueira ou no alpendre da casa, né? Num determinado local, lá próximo da casa da fazenda, a estarem contando histórias, né? E sempre tem, né? Sempre teve, né? Em qualquer família teve os contadores de história, né? Os contadores de história, os inventores de histórias, os contadores de mentira. E aí muitos contavam, criavam essas histórias para colocar medo nas pessoas, ou enfim, tá? Então, eu não vou estar fazendo a leitura, eu quero que vocês façam a leitura desse conto, até porque nós temos algumas palavras nesse conto que a gente utiliza muito pouco. Às vezes são até palavras que vocês nunca viram, tá? Então, para vocês compreenderem, vocês precisam procurar o significado dessas palavras, certo? Então, tem algumas palavras que vocês vão precisar ver qual é o significado que elas têm. Depois que vocês fizerem a leitura, né, derem um pouco de risada, porque o conto é de assombração, mas ele é muito engraçado, contanto que a gente pense que não aconteceu com a gente, né? Geralmente os contos de mistério, eles são um pouco engraçados, principalmente quando são contos, assim, da região da roça, das fazendas, né? Geralmente são contos bem engraçados. Então, vocês vão fazer a leitura, né, desse texto. E aí vocês vão responder as atividades que são propostas, tá? Escrever, a atividade 1, vocês vão escrever verdadeiro para o que é verdadeiro e falso para o que é falso. A 2, vocês vão estar respondendo por escrito, tá? Os caipiras revezavam-se 2 a 2, mas já sentiam-se cansados. E aí pergunta por que eles se sentiam cansados. O que acontece, né? Nesse tempo é que eles se sentiam cansados mesmo se revezando. 3. Os caipiras conseguiram transportar o defunto no carro de bois por quê? Aí vocês vão estar verificando com o texto qual dessas alternativas vocês vão assinalar. Complete. Foi tomada a decisão de pernoitarem na estrada porque aconteceu alguma coisa, né? Aí vocês vão colocar. O amigo do carreiro deitou-se no carro, mas agiu cautelosamente, pois por que ele agiu de maneira bem cautelosa, né? Bem tranquila, para não ser percebido. Aí vocês vão estar sinalizando. 6. Como o amigo do carreiro concluiu que estava ao lado de um defunto? Defunto é uma pessoa morta, né? Falecida. 7. Na sua opinião, esta história poderia ter acontecido de verdade? Por quê? Tá? Aí vocês vão ler o desenrolar da história e vocês vão colocar a opinião de vocês, se
essa história realmente poderia ter acontecido ou não. No 8 também é a opinião de vocês. Na sua opinião, quem se assustou mais, o amigo do carreiro ou os outros homens? Tá? Então vocês vão ver na história quem ficou mais assustado no fim dessa história toda. No trecho que lemos, o pobre homem mais apavorado fica, esse homem é. Quem é esse homem? É o carreiro, o amigo do carreiro ou um dos caipiras, tá? Então façam a leitura com cuidado, com atenção, pesquisem as atividades, as palavras, desculpa, que vocês não têm conhecimento, né? Não lembram, nunca ouviram. E aí vocês vão ter condição de entender direitinho esse conto de mistério, ok? Qualquer dúvida eu vou estar à disposição. Um grande abraço a vocês, fiquem com Deus, um ótimo final de semana e um ótimo feriado a todos. Beijinhos e até semana que vem. Tchau!